Com muita alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer TV São José, levando com a graça de Deus a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, a todas e todos os todos os telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, e especialmente com a graça de Deus. E nós estamos nos aproximando, faltam poucos dias, para celebrarmos a festividade de Nossa Senhora, a Mãe do Cristo e nossa Mãe, a elevação, a assunção, não a ascensão. Note bem, às vezes há pessoas que confundem ascensão. A ascensão é de Cristo Jesus, que subiu com seu próprio poder, ele como Filho de Deus, subiu aos céus. Mas Nossa Senhora foi assunta, foi elevada pelos anjos, de corpo e de espírito. No momento de ela partir desta vida para a eternidade, ela foi elevada aos céus pelos anjos, porque não era possível, e nós compreendemos, a nossa mente compreende, que é possível aquela que trouxe no seu ventre, no seu seio, o Filho de Deus, e que lhe deu a luz, no dia do Natal, nascendo também como criança. Veja bem, não deixando de ser Deus, mas ele quis humilhar-se por vontade de Deus Pai, humilhar-se, assumir a natureza humana, para que nós pudéssemos acompanhar desde o Natal todo o desenvolvimento do menino Deus, tornando-se um adolescente e especialmente um jovem. E veja só, há pessoas que perguntam, Padre Pedro, ou quantos bispos e sacerdotes foram interrogados, por que é que Jesus somente começou o seu ministério público aos 30 anos, e durante apenas 3 anos anunciou o reino de Deus, anunciou como a humanidade deveria viver para chegar um dia na eternidade feliz no céu. Exatamente, Cristo Jesus passou em Nazaré a sua adolescência, a sua meninice, adolescência, e a sua juventude, e mais anos ali na sua comunidade. Nazaré, por isso, ele também está bem claro na palavra de Deus, ele também é chamado Nazareno, que vem ali de Nazaré. E ele somente começou com 30 anos sua atividade para dizer a todas as pessoas, adolescentes, jovens ou pouco mais maduras na vida, que deverão preparar-se, deverão se preocupar também na sua formação intelectual
estudar, mas também desenvolver o seu organismo e também desenvolver-se no seu físico e também na sua vida espiritual, ter uma fundação maior para não desanimar facilmente, para poder depois ter um substrato para levar a sua vida adiante e não facilmente, diante de qualquer dificuldade, deixar-se levar pelo desânimo, como acontece com tantas pessoas, infelizmente. E por isso nós temos aí mais de 90 milhões de brasileiros prostrados numa maior ou menor depressão. E temos mais de 19 milhões de brasileiros com a ansiedade. E por isso, muito bem, muitas paróquias convidam as pessoas para a oração. E nós, inclusive, temos aqui na igreja de Coqueiros, nós temos toda quarta-feira a missa em favor das pessoas enfermas, das pessoas doentes, e temos a oração em louvor de Nossa Senhora da Cabeça, porque, infelizmente, há muitas pessoas que, no momento presente, segundo os médicos, que estão com esta enfermidade terrível. Uma sequela destas enfermidades, de repente a pessoa perde completamente a memória. Eu sei de uns 15, 16 casos e pessoas muito inteligentes, alguns até professor de universidade, e de repente vem esse problema onde a pessoa perde a memória. E nós temos, então, aqui também a imagem de Nossa Senhora da Cabeça, onde Nossa Senhora tem uma cabeça na mão. Quem é Nossa Senhora da Cabeça? Entre na internet e você vai ver como Nossa Senhora apareceu para o Christian, que era um pastorzinho lá de Andaluzia, na Espanha, e aí foi convocado para a guerra. Ele foi para a guerra, teve que ir, e lá ele perdeu o braço direito na guerra. Aí mandaram ele de volta para cuidar das ovelhinhas dele. E lá então, ele morava perto de uma mata, lá na Serra da Cabeça, e uma mata bastante intensa, bem fechada, onde ele ouvia sempre um barulho pela meia-noite, uma claridade, até que ele foi, se encheu de coragem e foi lá, e Nossa Senhora lhe apareceu e pediu que ali fosse construído uma grande igreja, um santuário, que ele pedisse ao povo. E ele assim obedeceu a Nossa Senhora e pediu ao povo, mas o povo não ligou muito. O povo dizia, então dá-nos um sinal do alto, um sinal do céu, que esse pedido vem. Depois de talvez meio ano, meses, Nossa Senhora novamente apareceu para o Christian. Você não avisou ao povo para construir aquela igreja?
Sim, Nossa Senhora, eu avisei, mas o povo não ligou muito para esse pastorzinho com um braço só. Eles querem um sinal do alto, um sinal do céu. E o que Nossa Senhora disse? Veja bem, eles querem um sinal do alto, então está bem, então está ali o sinal. E na mesma hora, este pastorzinho, o que aconteceu com ele? Ele que devia estar muito triste quando na guerra perdeu um braço, agora reconquistou com a graça de Deus, porque todas as graças, todos os milagres que acontecem, é Deus quem concede. Pode ser pelo Filho de Deus, Cristo Jesus, ou diretamente de Cristo Jesus. Pode ser por meio de Nossa Senhora. Tenha Nossa Senhora o título que tiver. Eu já falei mais de uma vez nesse programa, no meu programa de rádio, ou nas missas, ou nas palestras, nas conferências. Nossa Senhora tem mais de 5.500 títulos pelo mundo, mas sempre é a mesma mãe do Cristo, e nossa mãe, a mesma mãe. Veja bem, abra a Bíblia Sagrada, capítulo 19 de São João, capítulo 26, onde Cristo Jesus, no alto da cruz, disse para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, referindo-se a São João Evangelista, não São João Batista, que batizou Jesus lá no Rio Jordão, São João Evangelista. E no capítulo 19, versículo 27, está bem claro o que é que diz. Olha, eu já estou achando São João, capítulo 15, mais um pouquinho, capítulo 19. Vamos ver o que é que está aqui escrito na Bíblia a respeito de São João Evangelista. Eu disse claramente, capítulo 19, versículo 27. Para antes, versículo 26. Veja que, então está bem claro aqui, junto à cruz de Jesus estavam, ao pé da cruz, a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Agora o versículo 27, olha. Depois Jesus disse ao discípulo João Evangelista: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora adiante o discípulo a levou para sua casa. Então sabemos que Nossa Senhora foi acolhida por São João Evangelista e agregou-se às outras mulheres que colaboravam com São João Evangelista no anúncio da palavra de Deus. Então veja claramente, e voltando então a Nossa Senhora da Cabeça, eu rezo todos os dias esta oração, pedindo que Nossa Senhora e que Jesus Cristo e que Nossa Senhora da Cabeça me livre desta enfermidade. E quem é Nossa Senhora, que você vai ver pela internet, ela é a protetora das dores de cabeça, da depressão, da enxaqueca, da síndrome do pânico,
da ansiedade, que são mais de 19 milhões no Brasil, e de mais enfermidades. E tem uma oração maravilhosa. E eu também rezo exatamente esta oração que o Papa Francisco pede. Aqui eu tive a graça de fazer parte com mais 5, 6 padres, juntamente com o arcebispo da época, quando o São João Paulo II esteve aqui em Florianópolis, em 1991, tivemos a ocasião, a graça de cumprimentá-lo à noite, quando ele chegou, e também depois da Santa Missa, que eu tive a graça de concelebrar, e igualmente cumprimentá-lo após a Santa Missa e à tarde na despedida. Então, eu o cumprimentei em 1982 com um grupo de peregrinos em Roma, quando íamos para a Terra Santa, e depois 3 vezes aqui em Florianópolis, que é uma grande graça até hoje. Eu tenho sempre rezado, pedindo a proteção deste santo que está no céu, que muitos que estão nesse momento em sintonia conosco se lembram deste grande homem santo, peregrino da paz, peregrino da santidade que passou pelo mundo. Bem, mas, então, façamos sempre a oração, quanto é importante na nossa vida a oração. E os santos que nós celebramos hoje, e também na terça-feira passada, que não tive ocasião de colocar os santos. É bom que a gente pode invocar também os santos. São Ponciano, Hipólito, Máximo, e a irmã Dulce dos pobres, Benildo, Cassiano de Todi, Cassiano de Roma, e os santos mártires Concórdia, Félix, Fortunato. E, especialmente, então, são os santos de terça-feira. E vamos também, todos os dias, a Igreja Católica sempre tem os seus santos. É bom que sejam colocados os santos, sem dúvida nenhuma, são nossos intercessores. As santas e os santos intercedem junto de Deus por nós e podem ser o nosso exemplo para a nossa vida. Uma Santa Paulina, por exemplo, um São Francisco de Assis, uma Santa Irmã Dulce dos pobres, e assim outros santos e santas, e temos igualmente mais os santos que celebramos hoje. São Tarcísio, Santo Alípio, Santo Arnulfo, e ainda temos a Santo Alfredo, Arduino, Stanislau Kotska, que era um jovem noviço, se preparando para a vida religiosa e se dedicando em favor das pessoas enfermas, pegou também essa doença que do atendimento dos enfermos e veio a falecer. Então, são coisas que podem acontecer. E no próximo domingo nós estaremos celebrando, então, a festividade
de Nossa Senhora elevada aos céus, de corpo e de espírito. É o único caso de ter alguém no céu com o nosso corpo, um corpo já glorificado. É claro que Cristo também teve o nosso corpo como ser humano, mas ele, claro, Filho de Deus. Mas Nossa Senhora, quando lemos em São Lucas, capítulo 1, versículo 12 e seguintes, quando Deus enviou o anjo da guarda para convidar aquela jovem judia para ser a mãe do Salvador, Cristo Jesus, então enviou o anjo, e o anjo, chegando perto de Nossa Senhora, que estava em oração, vemos aqui o que está, a minha Bíblia já está com a página nessa parte de São Lucas, mas ainda dá para ler. O anjo chegando onde estava Nossa Senhora, o que é que disse? Ave cheia de graça, o Senhor Deus esteja contigo, ou está contigo. E Nossa Senhora, essa jovenzinha ali, então foi convidada para ser a mãe do Salvador Cristo Jesus. E quando Nossa Senhora descobriu qual a vontade de Deus a seu respeito, está bem claro também em São Lucas, capítulo 1, versículo 36. O que é que ela disse? Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. E no momento em que ela pronunciou o seu sim, o que é que aconteceu? Ela concebeu o Filho de Deus no seu ventre, para depois de 9 meses dar à luz ao menino Deus, que veio depois dar a sua vida no alto da cruz para a nossa redenção. E essa a vontade de Cristo Jesus, que todos nós também nos doemos, nos sacrifiquemos em favor de nossos semelhantes. E também no domingo passado, celebramos o Dia dos Pais. Eu também já na semana passada cumprimentei a todos os pais que tanto se dedicaram e se dedicam em favor da família, em favor dos filhos. Os pais agora os pais responsáveis. E que os filhos podem seguir o exemplo dos pais. Mas, infelizmente, também tenho que dizer a verdade. A verdade tem que ser dita. Tem pais irresponsabilíssimos. Pais que geram filho e depois não assumem. Infelizmente, abandonam os filhos. E quando a criança chega a ter 2, 3, 4 aninhos, mãe, onde é que está o pai? Mãe, lá na escola, lá no jardinzinho, os pais de outros amiguinhos meus vêm buscar o filhinho, traz o filhinho, e eu não tenho pai que vem me buscar, é a vovó ou é o vovô. Então, infelizmente, isso vai traumatizando aquela criança e vai trazendo muitas vezes problemas para a vida desta criança, agora adolescente, e o pai e a mãe não sabem de onde é que surge
esse problema, mas é esta falta da presença do Pai. Falo isso como psicólogo e tal. Bem, mas, então, vamos rezando por essas crianças também. E olha, se você desejar adquirir o seu calendário já do Sagrado Coração de Jesus, lembre-se que o Sagrado Coração de Jesus disse: eu abençoarei os lares, as famílias, as casas, onde estará a minha imagem, a minha gravura. É um calendário riquíssimo que vai abrindo a mente, vai aculturando a pessoa, além de todo o conhecimento que você vai tendo, não passagens bíblicas, a vida de certos santos, pensamentos positivos, algumas anedotas, enfim, pensamentos positivos. Diariamente, você poderá aqui se enriquecer espiritual, intelectual e psicologicamente. Também passe na sua paróquia da nossa arquidiocese e você encontrará, aqui está escrito coroinhas, porque foi celebrado, e nesse ano está sendo celebrado, jubileu, as bodas de prata também dos coroinhas, 25 anos, que eu tive a graça de começar esse movimento maravilhoso. Depois a irmã Cleia Fuch continuou, ela já se encontra na eternidade. Passe, você vai ver quanto assunto aqui nesse jornal da Arquidiocese, inclusive sempre o pensamento do arcebispo, do Papa e muito assunto sobre as paróquias. E também, terminando nosso programa, temos aqui os telespectadores, Nairton Guedes, Luiz Fernandes Curcio e ainda de Toloá, Ricardo, de Andrade Toloá, de Mesquita, Daniel dos Santos, Anésio Brinning, João Alexandre Silveira, Ronaldo Lemos, José Gil, Paulo Roberto Oliveira, Salvador Testa, Nevaldo e Ivone Euriques Aguiar, Osli Benck, Sônia, a todas e todos, saúde, alegria, felicidades, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, nossa oração em favor das pessoas enfermas, e bem como a bênção de Deus sobre a água, sobre os doentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, se Deus quiser.